o teorema do valor médio de Cauchy, que diz o seguinte: sejam A e B números reais com A menor do que B e FG funções, certo? Se, primeiro, F e G, nada de ação, F e G são contínuas em AB. Tá? F e G são contínuas em AB. Segundo, F e G são diferenciáveis no intervalo aberto AB. E G' de x é diferente de zero, qualquer que seja x no intervalo aberto AB, então existe um número real C no intervalo aberto AB, tal que, então, primeira conclusão é que G de A é diferente de G de B e existe um número real C no intervalo aberto AB, tal que F de B menos F de A sobre G de B menos G de A é igual à derivada da F em C sobre a derivada da G em C. Esse quociente é possível porque o denominador é diferente de zero, G de A é diferente de G de B, né? A conclusão é que G de A é diferente de G de B, aí esse denominador aqui é diferente de zero, você tem esse quociente e por isso aqui você tem esse quociente também, tá? E daí sai. Então, esse é o teorema do valor médio de Cauchy. Teorema do valor médio de Cauchy. Ele tem consequências, tá? Entre elas, seguinte proposição. Proposição. É a primeira versão da regra do L'Hopital. Então, proposição. Seguinte, sejam L um número real, FG funções, P é um número real, F e G funções e L um número real. Se, primeiro, o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é o limite de g de x com x tendendo a p pela direita, que é igual a zero, se esse limite é zero, tá certo? Vírgula. Existe delta positivo, tal que F e G são diferenciáveis
no intervalo P mais delta, com derivada de G em X diferente de zero, qualquer que seja X no intervalo P mais delta, tá? E L é o limite com X tendendo a P pela direita de F' de X sobre G' de X, tá certo? O L é o limite de F' de X sobre G' de X, com X tendendo a P pela direita. Então, a conclusão é o seguinte, é que o L é também o limite com X tendendo a P pela direita de F de X sobre G de X. Essa proposição é conhecida como regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital. Ou seja, se você tem uma indeterminação 0 sobre 0, essa indeterminação pode ser calculada como o limite do quociente das derivadas, desde que certas condições sejam satisfeitas. Tá? É isso que essa proposição está dizendo. Tá? E vale para a direita, vale para a esquerda e vale para o total. Vou demonstrar só esse aí. E o resto eu vou... E tem variações dessa regra, tá? Então, primeiro, ó, tem que observar as condições. Tem que ser uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Tá? A F e a G precisam ser diferenciáveis numa vizinhança aberta e estrita de P à direita de P. A derivada da G tem que ser diferente de zero, qualquer que seja em X, qualquer que seja X nessa vizinhança. E o L tem que ser o limite de F' de X sobre G' de X, com X tendendo a P pela direita. Para que o L também seja o limite de F de X sobre G de X, com X tendendo a P pela direita. A prova desta proposição, demonstração, prova. Vou usar o teorema do valor médio de Cauchy. Então, eu começo com a admissão das hipóteses. Admita as hipóteses, para não ter que repetir tudo aqui. Então, eu vou usar a primeira delas. O L ser igual a esse limite. Então, daí, dado epsilon maior do que zero, dado epsilon positivo, existe um delta 2 positivo, tal que X no domínio da F' sobre G', tá? E 0 menor que X menos P menor do que delta 2. Existe um delta 1, chamado delta 1. Delta 1 positivo, tá ok. Isso aqui menor que delta 1. É suficiente, tá ok? Isso aqui implica o seguinte. F' de X sobre G' de X menos L menor do que F. Isso por quê? Porque eu tenho por hipótese que L é o limite de F da função F' sobre G' em P, pela direita. Observe aqui, ó. Tá? Então, com X tendendo a P pela direita, isso aqui tem limite L. Tá? Vamos? Agora observe. Assim,
com delta 2 igual ao mínimo entre delta e delta 1, o delta da hipótese, que é esse delta aqui, e o delta 1 tirado daqui, tá? Os dois são positivos. Tem-se que o delta 2 é positivo. Claro que o menor de dois números positivos é positivo. Esse delta 2 é menor do que ou igual a delta, e esse delta 2 é menor do que ou igual a delta 1. Tá? Aí eu vou criar duas funções. Sejam, tá? Então, ponto. Delta 2 é positivo. Ponto. Então, sejam duas funções fg, f grande e g grande, funções cujo domínio é o intervalo p mais delta 2, contradomínio é R, dadas por as funções dadas por a f grande em x, ela é a f pequena em x, se o x está nesse intervalo e não é p, e é zero se x é igual a p, ou seja, f grande em p é zero. Que a f grande e a g grande, e a f pequena e a g pequeno, não necessariamente estão definidas em P. Não sei, não há nada informado sobre isso. Tá? E a G grande, a sua definição é G grande em X, é G pequena em X. Se X está nesse intervalo e não é P, ou seja, se o X é maior do que P. E é zero se X é igual a P. Eu tenho duas coisas, ó. Tens o seguinte, tá? Tens, primeiro, quem é o limite de f grande em x com x tendendo a p? Isso é o limite. X tendendo a p, né? É x tendendo a p pela direita, tá? Tá bom? Isso aqui é o limite de f pequeno em x. Mas por hipótese, esse limite é zero. E por definição da f grande, isso aí é f grande em p. Ou seja, a f grande ela é contínua em p. Essa igualdade está dizendo que a f grande é contínua em p. E quem é o limite da G grande em x com x tendendo a p? É o limite com x tendendo a p pela direita de G pequeno em x, porque se x é maior do que p, G grande em x é G de x pequeno, G pequeno em x. Mas por hipótese isso é zero, mas por definição da G grande, isso é G grande em p. Então, as duas funções f grande e g grande, elas são contínuas em P. Mas se você olha o intervalo P mais delta 2, lembrando que o desenho é assim, ó. Está aqui o P, está aqui o P mais delta 2. O P mais delta 2, ele não passa do P mais delta 1 e também não passa do P mais delta. Isso quer dizer que as funções f grande e g grande, como elas coincidem com a f pequena e a g pequeno nesse intervalo,
porque esse intervalo está contido no intervalo P mais delta. E também está contido no intervalo P mais delta 1. Esse intervalo está contido aqui, está contido aqui. Então, como as funções, daí você tem o seguinte, as funções f grande e g grande, elas coincidem com a f pequena e a g pequena aqui. E aqui a f pequena e a g pequeno são diferenciáveis. Então, a f grande e a g grande são diferenciáveis nesse intervalo. Mas onde uma função é diferenciável, ela é contínua. Então, a f grande e a g grande também são contínuas aqui, mas são contínuas em P. Tá certo? Então, qual é a conclusão? Logo, f grande e g grande, elas são contínuas no intervalo P mais delta 2 e são diferenciáveis no intervalo P aberto, P mais delta 2. Está aparecendo aqui na câmera? Sim. Tá. Daí, vou repetir daí, se o x está a uma distância de P maior do que 0 e menor do que delta 2, ou seja, se o x está aqui, então, a primeira conclusão é que a f grande e g grande são contínuas no intervalo fechado Px e são diferenciáveis no intervalo aberto Px. Claro que elas são diferenciáveis. Agora é importante, quem é a derivada da f grande em U? Isso aqui é a derivada da f pequena em U, porque nesse intervalo aqui, a f grande e a g grande coincidem com a f pequena e com a g pequeno, respectivamente. Então, interessante aqui. Claro que vale para f pequeno, mas eu estou interessado aqui. Isso aqui é g' de 1, que é diferente de 0, qualquer que seja U pertencente ao intervalo Px. Então, observe, a f grande e a g grande, elas são contínuas nesse intervalo fechado, são diferenciáveis nesse intervalo que é aberto, e a derivada da g grande, em todo ponto do intervalo Px aberto, é igual à derivada da g, nesse ponto. Ou seja, a f grande e a g grande, elas satisfazem as hipóteses do teorema do valor médio de Cauchy no intervalo Px, o A igual a P e o X igual a B. Tá? Assim, portanto, pelo teorema do valor médio de Cauchy, existe um número real C no intervalo aberto Px, tal que f grande em x, tal que f grande em x menos f grande em P sobre
G grande em X menos G grande